Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, da sequência aos estudos. Fazendo a sequência dos nossos estudos aqui, nós estamos entrando na abordagem das uniões antipáticas, decepções, ingratidão e quebra de afeições. Antes da gente começar, é bom a gente analisar esse termo antipáticas, porque ele pegou uma conotação muito ruim, né? Mas aqui, na abordagem dos espíritos, uniões antipáticas não é a antipatia da pessoa, não é não, é que ela não tem afinidade. Elas não são simpáticas, elas não são afins, mas não se trata de serem, né, uniões assim, que causem um mal-estar enorme. Isso vai depender da conduta da pessoa, mas esse antipáticas, aí antipatia, a conotação que os espíritos deram, é de não ter afinidade, de não ter semelhança de pensamentos, né? Então, as uniões simpáticas são aquelas em que as pessoas se harmonizam muito bem em todas as situações, nos pensamentos, na maneira de ser. E as uniões antipáticas são aquelas em que as pessoas não encontram afinidade, mas não quer dizer que se antipatizem entre si. Até porque nós vamos ver que naquela classificação de casamentos que eu já até trouxe para cá, os casamentos provacionais são todos antipáticos. Todos os casamentos provacionais, eles são antipáticos. Porque é uma provação e uma expiação. Então, já mostra que não há afinidade de pensamento. Então, é a maioria dos casamentos, nos planos de provação e expiação, são assim, de uniões antipáticas, de uniões entre almas que não têm uma afinidade de pensamentos, né? Isso é a maioria, mas o que não quer dizer que esses casamentos não deem certo, não se trata disso. Porque um não tem antipatia pelo outro, não. Até porque se casaram, né? Pelo menos se apaixonaram. Então, já não é aí uma antipatia que sentem pelo outro. É apenas uma falta de semelhança, né, de pensamentos. Então, é bom ficar bem claro aí essa conotação da palavra antipática aí. Então, vamos às considerações dos espíritos. Nunca esse primeiro aqui funciona. A mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e até em ódio. Essas uniões podem ocorrer por expiação, precipitação e superficialidade de sentimentos. Aí entra aquela questão que, mas precipitação? Os casamentos não são arrumados na dimensão espiritual? Né? A gente não concorda, ou então não acorda isso antes de reencarnar. A gente está acostumado a receber orientações dos espíritos, que nós traçamos um plano kármico para a nossa encarnação. E existem pontos básicos nesse plano que a gente já traz, para que eles realmente se realizem aqui. E são importantes essas escolhas na dimensão espiritual por conta do resgate kármico que a gente tem que fazer. E não há surpresa para ninguém que um dos principais pontos, né, de tolerância, de paciência que a gente tem que ter é na questão familiar, é no núcleo familiar. Porque nós não temos muitas escolhas ali, depois que a gente fez essa escolha ao reencarnar, como temos de mudar de um emprego, né? A gente pode mudar de cidade, mudar de casa, não gostou do vizinho, muda de casa. Mas não é tão fácil assim mudar núcleo familiar. A gente até pode, mas não é tão simples, né? Não podemos trocar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos.
A gente mesmo que troque de casa, de país, eles são nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos. Né? Então, o núcleo familiar, ele amarra muito uma situação de, de oferecer condições de evolução para a alma, através dos problemas. Lembra que a gente sempre que pede paciência a Deus, eu já falei que eu não peço mais, pedia antes de ter certeza de que Ele nos dá o problema para a gente desenvolver paciência. E esse eu já tenho bastante, então não peço mais nenhum. Mas é assim, a gente é dentro da família que nós assim desenvolvemos sentimentos muito importantes para a nossa evolução, né? Até mesmo virtudes a gente chega a desenvolver. A duras penas, diga-se de passagem, mas consegue, né? É fato isso. Mas aí fica assim, mas como precipitação, né? Numa afeição, assim, num casamento, um casamento então pode ser precipitado, já que a gente já escolheu isso antes? Sim, porque os nossos planos reencarnatórios, eles não são assim rígidos, a gente pode mexer neles. Eles são flexíveis, esses planos. Logicamente que a gente vai pagar um preço por isso. Nós vamos pagar um preço por interferir naquela escolha que a gente fez. E também, ela só será permitida por Deus se essa mexida que a gente vai dar tiver, né, como ser enxertada ali dentro do nosso plano. Casamento é algo que normalmente a gente não costuma interferir muito, não, porque ele é muito importante, assim, no sistema nas escolhas que fizemos, porque ele vem com um pacote grande de almas que vão ali fazer resgates conjuntos, né? É a família consanguínea com a família de afeição, né? Aquela que chega, aqueles estranhos que chegam para o nosso ninho e que nem sempre são muito bem-vindos, ou até são bem-vindos e depois a gente quer, como se diz assim, quer que eles se afastem um pouco, ou quer fazer um despejo aí do nosso ninho, né? Mas acontece, isso aí é porque nós somos espíritos inferiores, estamos no mundo de provação e expiação. Então pode acontecer que aquela alma com a qual nós deveríamos nos relacionar, que não apareceu ainda na nossa vida, pode ser que a gente, por precipitação, possa se unir a outra. Aí, quando aquela aparecer, aí ela já não terá mais contexto na nossa vida, porque a escolha foi mudada, né? Eu fiz uma nova escolha, aí eu tenho que seguir junto com aquela escolha que fiz, porque eu tenho que segurar essa onda, já que eu arrumei essa confusão aí para mim, né? Eu fiz um nó que eu vou ter que desfazer, então eu tenho que permanecer aí firme na escolha que fiz, que já está aí em andamento. Então, o resgate com aquela alma que deveria ser a minha companheira, digamos assim, nesse mundo, vai ter que ficar para uma próxima encarnação. Ou até, quem sabe, até nessa mesmo, dependendo do desenrolar da situação, né? Então, quando a gente muda alguma coisa muito grande assim na nossa vida, os planos mudam muito. Porque aí a gente já não tem mais aquele plano primeiro que fez. Nós vamos ter que dar sequência a esse novo plano, a essa nova escolha que fizemos. Aquelas almas que deveriam reencarnar naquela relação, talvez não venham por causa do resgate que teriam com a gente, com a outra alma que deveria ser, né, importante na vida deles. Então há uma mexida grande. Mas existem esses casos de precipitação, quando a gente se precipita e se junta aí com uma alma que não seria aquela escolha que fizemos na dimensão espiritual. São poucos os casos, mas existem. E nem por isso uma pessoa perde a sua encarnação. Ela tem que partir dali e botar em frente aí a sua vida e tentar evoluir com a nova escolha que fez. E a expiação, que é própria dos mundos de provação e expiação,
porque as almas são antipáticas, realmente é uma provação grande, muitas vezes, elas necessitarem de ficarem ligadas assim numa situação que não é tão assim agradável a ambas, mas às vezes por força das circunstâncias ficam, e no final das contas há até um bom rendimento daquela relação ali, dependendo da conduta dessas almas. E superficialidade, sentimentos, isso aí é muito comum mesmo, né? Porque hoje em dia que está assim mais fácil, as coisas estão mais liberadas, né? A gente ouve assim uma jovenzinha, às vezes de 15, 16 anos, dizer que está apaixonada e que aquele jovem é o amor, é o homem da vida dela. Com 14, 15 anos, ela acha que ele é o homem da vida dela, pode até ser. Mas que sabe essa jovenzinha de 15, de 14, 15 anos, né, de uma vida para dizer essa, para falar isso, né? Então, é uma superficialidade de sentimento e diz que sente um amor profundo, não sabe nem o que é isso ainda. Porque amor não é o que parece ser aí para toda a humanidade, digamos assim, de plano de provação e expiação, né? O amor é um sentimento por excelência, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um sentimento maior, mas que ele se eleva à medida que o espírito vai evoluindo. Então, é um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, ele tem vários níveis, e esse amor que a gente conhece aí é um amor condicional, é um amor que ele não sustenta uma relação difícil. Ele não sustenta uma relação antipática. Amor condicional não sustenta uma relação antipática. Ah, mas dá para amar incondicionalmente numa relação antipática? Dá. Depende do foco, depende do modo de ver essa relação, de como se vê aquela pessoa. Porque não é porque uma pessoa não pensa como nós que a gente não vai gostar dessa pessoa, não é isso. E que a gente não aprenda. Pelo contrário, aquele que desenvolve um amor incondicional numa relação antipática, ele leva essa relação muito mais fácil, porque ele não depende das condições daquela pessoa para que ele a ame. Então, ele vai levar isso com uma leveza muito maior, e ainda por cima vai ter méritos muito grandes, né, de ter desenvolvido um amor incondicional por alguém assim tão difícil, às vezes, para ela que não pensava como ela pensa. Então, existem N situações e todas elas nos oferecem condições maravilhosas de evolução, de aperfeiçoamento. Não tenhamos a menor dúvida disso. Ninguém entra na nossa vida ou passa na nossa vida por acaso. Seja por pouco tempo, muito tempo, não importa. Nem que seja por um dia. Uma pessoa que passa pela nossa vida pode deixar uma marca muito grande para o bem ou para o mal. Então, a gente sempre tem muito que tirar de todas as situações. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Acho que não. Vamos voltar aqui. Não pulei não. Vamos lá. Então, a liberdade sexual que impera na sociedade contemporânea favorece um clima de mútua sedução, promovendo uniões que, inspiradas particularmente no sexo, tendem a complicar-se na medida em que surgem as rotinas do dia a dia, os problemas de relacionamento e as dificuldades financeiras. Essas três coisas aí vão gerar tensões, atritos e insatisfações. Então, olha só o amor não basta. Ainda que seja um sentimento forte, ele é condicional. Ele não segura situações. O amor condicional, ele não consegue se manter se não houver situações muito, assim, de muita aceitação, de muita compreensão para aquela relação se estabelecer. O Arthur da Távola, eu até não trouxe, que ia ficar grande demais nossa palestra aqui, talvez não dê nem para a gente abordar tudo nessa aí, nessa tarde, né? Porque é um assunto que merece bastante atenção, porque é o que mais a gente passa.
A maioria das relações no plano material são de relações antipáticas. E não é só na relação matrimonial, em todas as situações, na família, dentro da própria família, entre irmãos, parentes, colegas de trabalho, né, pessoas que se unem nas instituições. Então, a maioria das relações no mundo de provação e expiação, elas são uniões, relações, digamos assim, entre espíritos que não pensam da mesma maneira, embora precisem ali estar juntos de alguma forma. Então, a gente tem que ter bastante atenção, né, para a gente poder levar à frente aí o nosso trabalho evolutivo, né? Então, as rotinas do dia a dia, olha, uma rotina, se ela não for assim, mesclada aí de um bom humor, de uma alegria, de uma, sabe, assim, de um toquezinho a mais, também vai deteriorar qualquer relação. Porque a pessoa se acomoda numa situação, aí vai perdendo aquele encanto, né? Até mesmo entre amigos, não precisa ser entre um casal aí, né? Uma relação mais intensa, não. Em todas as situações, a rotina vai acabando. Tanto que a gente pode até ver que a nossa maneira, né, de receber alguém na nossa casa que não está presente muito tempo ali, que não é frequente a sua presença na nossa casa, a gente recebe essa pessoa de uma forma diferente de outra que todo dia está junto conosco. Pode, às vezes, até gerar assim, um ciúminho, falar, nossa, mas para fulano, olha o que você está fazendo para fulano. Você não faz para mim, não. É natural isso, porque o outro fulano quase não vem. Não frequenta a minha casa, né? Então, é uma novidade. Ele não faz parte da minha rotina. E não é porque a gente goste menos daquela pessoa que está ali todo dia. Não, não é que a gente goste menos. É apenas uma oportunidade, né, da gente, sei lá, mostrar um sentimento de alegria, de satisfação por aquela pessoa estar ali. Né? Não é aí uma coisa que a gente vai falar assim, eu gosto mais de fulano, por isso que eu atendo mais, por isso que eu faço mais por ele. Não, não é isso. Já está começando a esquentar, não tá? Então, mas é natural. Por isso que a rotina é uma coisa boa, não é ruim. Quando a gente vê, chega no finalzinho, a gente depende sempre da maneira de olhar, né? Quando a gente chega no finalzinho do nosso dia ali, já, né, a gente já está começando a se preparar para o dia seguinte, já está quase entregando-se aí nas mãos, né, espirituais aí dos nossos amigos, né, espirituais que vão nos ajudar no desprendimento do sono. A gente olha, faz a reflexãozinha do dia, a gente fica feliz por ter sido rotineiro. Porque nem toda quebra de rotina é boa, né? Podem acontecimentos nos tirarem da rotina e esses acontecimentos não serem bons. Então, quando a gente se deita que o nosso dia seguiu aquela rotina, é abençoado, é muito bom isso. Claro que poderíamos ter tido uma quebra de rotina para melhor, sim, mas se não teve nada disso, foi muito abençoado, porque poderia ter tido uma quebra também para ruim. Então, a rotina tem as suas vantagens, né? Mostra que está tudo no lugar direitinho. Está aí, ó, essa greve aí de caminhoneiro, mostrando que nem sempre, né, aquela rotina de sair, de ir a um supermercado, comprar umas coisinhas, voltar para casa, pegar seu carro, ir lá no posto de gasolina, encher de gasolina, dar sua voltinha. Olha, ninguém valoriza isso, mas estão vendo como é que é importante? Né? É muito importante. Então, a gente só consegue ver quando a gente perde a situação ali, quando sai de uma rotina e aí a gente dá valor. Aí a gente fala assim, aquela frase que todo mundo de vez em quando fala, eu era feliz e não sabia. Pois é. Eu era feliz carregando uma bolsa de compra pesada e não sabia que eu estava feliz assim. Agora que eu não posso lá comprar, que não tem, né?
aí a gente começa a lamentar. Então, realmente, a gente tem que aprender com tudo na vida, porque tudo é válido, tudo é bom, tudo é importante e a rotina não é ruim. Só que, né, às vezes, atrapalha um pouco. Então, é importante que a gente perceba que a gente precisa de apimentar alguma coisa, de adoçar aquilo que está amargo, né? Porque é necessário, senão a gente não consegue vencer os problemas todos, né? Os problemas de relacionamento vamos sempre ter, sempre a gente vai ter. Não somos iguais, nem almas simpáticas. São parecidas, às vezes elas pensam muito junto, mas têm seus momentos de divergência. Então, claro que a gente vai ter que enfrentar nossos problemas de relacionamento. Até porque, nos planos de provação e expiação, nós somos egoístas. Todo mundo é uma minoria que pode dizer que não tem mais egoísmo, porque senão ela nem estaria encarnada num plano de provação e expiação. Porque o orgulho e o egoísmo são os pais de todos os outros sentimentos inferiores. Quem não os tem, não estaria por aqui. E quando está, está por conta de uma tarefa importante, de uma missão grande. Né? O que, né, não é aí o nosso caso, porque nós temos a nossa tarefa aí que é para a dimensão espiritual simples e para a gente já é pesada, né? Cada um acha sua cruz bem pesada, então a gente vai ter que dar conta de qualquer forma. Então nossos sentimentos ainda são muito inferiores ainda, são muito voltados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Isso tudo causa problema de relacionamento. Porque as pessoas não aceitam, às vezes são também egoístas, mas não aceitam o egoísmo do outro. É quase sempre assim mesmo, né? A gente não vê que é. É igual aquela fila indiana, a gente coloca na mochila, a gente põe, na vida da gente quase sempre é assim, a gente usa uma mochila que tem a parte para frente e a parte para trás. Encaixa aqui como se fosse um coletinho, né? Na parte da frente, a gente coloca todas as nossas qualidades. E na parte de trás, todos os nossos defeitos. Então, a gente não vê os defeitos, a gente só vê as qualidades que tem. E quem vê o defeito é quem vem atrás. Quem está nessa fila indiana aí atrás da gente. Assim como a gente também vê o defeito do outro que está à nossa frente. Então, a gente se acha bonzinho, mas nós não somos assim. Nós incomodamos as pessoas, nós geramos problemas. Só que a gente não percebe, a gente acha, só consegue perceber quando os outros nos causam problemas. A gente não vê que a gente também causa. Então, os problemas de relacionamento vão sempre existir, mesmo em almas simpáticas. E dificuldades financeiras, todo mundo tem. Sabia que todo mundo tem dificuldade financeira? Mesmo os mais ricos, mesmo os grandes magnatas têm dificuldade financeira, porque cada um gasta pelo que tem. Né? Uma pessoa que é muito, muito, muito rica, vai ter um momento que ela vai querer comprar uma coisa e vai se aborrecer, vai ter dificuldade para comprar, porque é muito caro e embora o dinheiro dela todo não dê. Assim como às vezes a gente quer comprar uma coisinha simples e a gente não consegue naquele mês porque o dinheiro não deu. Então, dificuldade financeira tem a pessoa que ganha pouco, que ganha muito, que ganha mais ou menos, todo mundo vai ter. Porque cada um vive de acordo com aquilo que tem, com aquilo que pode, né? Ou quer sempre mais, então vai ter. Por mais rico que seja, sempre vai ter algo tão caro que ele, para comprar, ele vai ter que se virar um pouco, né? Assim como a gente se vira para comprar as coisas que a gente precisa. Então, de qualquer maneira, isso aí está presente em todos os lugares e vai sempre gerar problemas sérios para a gente. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamento emocional e oficina de reparo moral, através dos quais espíritos comprometidos, olha aí, ó, não é só espíritos que vão se relacionar, são comprometidos uns com os outros, se unem para a tarefa no ministério familiar. Somos todos comprometidos, não vamos pensar, né, que aquela pessoa que vai chegar, porque a gente tem que pensar que vai ser o príncipe encantado. E eles acharem que nós vamos ser também as princesas encantadas. Porque senão não casa. Não casa, não é? Os olhos
São lindos, maravilhosos, sejam eles da cor que forem. Não demora muito, eles vão perdendo o brilho, vão ficando meio opacos. Aquele verdinho não fica tão bom, o preto também não fica, o olhinho preto fica tudo embaçadinho. Por quê? Porque os problemas começam a surgir. Então, quando há aquela união, em planos de provação e expiação como o nosso, realmente nós temos que estar apaixonados, senão a gente não casa. Porque neste mundo de provação e expiação, ninguém não vamos generalizar, mas a maioria não casa por amor. A maioria não casa por amor, esse amor não existe ainda. Existe um sentimento forte de atração, uma paixão grande. E as pessoas casam apaixonadas. Só que é paixão, não é amor. Essa paixão tem que se transformar em amor, senão acaba a relação. Vai só durar o tempo que a paixão durar. Depois vai ficar complicada a relação. Então, a convivência que vai trazer aí um sentimento bacana para essas pessoas. Isso também nas amizades, assim, é sempre, todas as situações, né? Fundamental procurar recursos no esforço individual para superarem o grande inimigo de qualquer relação, que é o egoísmo. Ele que é o grande inimigo das relações. Porque ninguém aguenta uma pessoa egoísta. Você vive um tempo com uma pessoa egoísta na esperança de que ela vá melhorar, que ela observando, que ela passando pelos momentos de dificuldade, que ela convivendo com você, que vendo a situação, se você não for tanto quanto, porque às vezes é também, né? Mas se você não tiver o egoísmo do tamanho do outro, né, que aquela pessoa veja e também aprenda um pouco, você vai vivendo nessa esperança. Quando você vê que não tem jeito, que não dá, que a pessoa não quer melhorar, ela quer continuar do jeito que é, fica muito difícil a relação assim. Fica muito difícil. Por isso que muitas vezes a gente vê casamentos tão longos, né, de tantos anos, chegar num ponto que a pessoa quer separar. Aí fala, fulano, você aguentou até agora? Aí a pessoa, pois é, na esperança de melhorar, mas agora não aguento mais. Não é? Porque realmente a gente nunca... tem aquele ditado, a esperança é a última que morre. É, mas ela morre. Ela morre. É a última, mas morre. Então chega um momento que você não deseja mais. Você não quer mais passar por isso, né? Então a coisa vai ficando difícil. Egoísmo destrói toda e qualquer relação. Porque ninguém aguenta muito tempo com uma pessoa muito egoísta. Uma pessoa egocêntrica que só pensa nela. Uma relação, seja ela de amizade, seja ela do que for, a pessoa não pode viver só fazendo o que lhe agrada, o que lhe interessa. Porque aí não é relação. É uma vida do eu comigo e sozinho. Tem que ficar sozinha essa pessoa. Não é? Porque ela não ajuda em nada, ela não é flexível, ela não faz nada para agradar. Então é difícil. É difícil. É complicado demais se a gente fez essa escolha e tem que tomar, às vezes, uma providência. Mas a nossa consciência estando tranquila e os espíritos vendo o esforço que as pessoas fazem, aí a gente não vai ter lá, né, grandes punições se tivermos certeza que fizemos a nossa parte. E só nós podemos saber, ninguém pode saber o nosso momento, né? Só nós. É necessário perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão de dois seres que a constituem. As pessoas casam, juntam escovinhas de dente, mas não usam a mesma, né? Junta no mesmo copinho lá, as duas. Junta as coisinhas. Bota a sua roupa no armário, bota lá a outra, na outra gavetinha, mas não é a mesma coisa, não está usando, não é um só. Eu não vou usar a mesma escova de dente daquele por quem eu estou apaixonada, vestir a roupa dele, eu tenho as minhas, ele tem as dele. Evidente que é assim. As almas também são assim. O modo de ser, cada um é um. Não é porque a gente vai se juntar com alguém, vai morar com alguém, vai se relacionar com alguém que a gente vai
passar a ser como aquela pessoa é. Não vamos. Cada um continua sendo, tendo a própria individualidade e sendo o que é. Apenas, numa relação, vai ter que haver adaptações, concessões, senão não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Somos diferentes, mas podemos ceder. Tem até um filme, Alguém Tem que Ceder, né? Numa relação, os dois precisam de ceder, cada um no seu tempo. Quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. É o que acontece nos planos de provação e expiação, né? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotado de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Tanto que isso é tão verdadeiro que às vezes a gente fala, não é falar mal da pessoa, não, né? Eu já falei assim pro meu marido uma vez, eu falei assim, fulano, você tem que ter um amigo para você poder falar mal de mim. Ele me olhou assim, assustado. Eu falei, está assustado por quê? Vai dizer que eu te agrado sempre? Que eu sou ótima, que eu faço o que você gosta? Claro que não. Provavelmente é o contrário. Né? E você não fala, não tem um amigo para você falar mal de mim. Mas tem que ser amigo. Tem que ser amigo porque se você falar o que não é, ele vai alertar, vai falar, ó, fulano, isso aí você está errado. Se ele for teu amigo, vai ser assim. E para desabafar. Até para tirar, às vezes, aquela impressão que, às vezes, a pessoa está tendo de uma situação que o outro vem e fala, ó, não é isso não, você está enganado. Né? Eu falei, a gente precisa disso, né? Porque é necessário, porque a gente precisa de saber, né? De ter, assim, eu sei que você gosta de discutir relação, né? O homem tem horror de fazer DR, né? Horror. Mas não é bem uma DR, mas a gente tem que falar das coisas que a gente não gosta. Né? Todo mundo é assim, amigo também. O amigo, às vezes, tem um comportamento. Você chega para ele e você fala assim, fulano, eu gosto pra caramba de você, mas eu não gosto dessa maneira que você faz isso aí. Aí ele pode até se surpreender. Poxa, por que você já não falou isso? Eu já não falei, eu não ia fazer mais. Porque, às vezes, a pessoa não está sabendo, não está se tocando que ela está incomodando. Mas aí a pessoa fala, pronto. Né? Então, não é DR, não é ficar fazendo DR, é só conversar, dialogar, falar, não gosto que você faça isso. E a pessoa pode, se ela quer agradar o outro, ela para de fazer, se for uma coisa que nem seja tão importante assim para ela. Então, é importante falar, dialogar, discutir relação, não. Mas, assim, conversar. Não é atacar como se fosse um tribunal dentro da casa, não é isso. Mas conversar, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é bom, o que não é. Né? Então, às vezes, se a pessoa não gosta de falar para o outro, que tenha realmente aquele amigo para falar mal do outro, só um amigo mesmo de verdade, né? Para poder a gente fazer isso. Porque eu falo para ele, eu tenho, viu, uma amiga para falar mal de você. Mas você tem que arrumar um amigo para você falar mal de mim, porque aí você desabafa, né? Mas normalmente homens não são assim, né? Não tem esse problema. Então, esse fato de estar enamorado, de estar apaixonado, é ótimo, mas isso não sustenta uma relação complicada de jeito nenhum. Aí, quando às vezes a pessoa é tão boa, é uma pessoa tão querida, né? Por todos, assim. Aí, se você fala mal, fala assim, fulano, você está falando isso? Ah, não. Fulano é tão bom, é tão bonzinho. Aí o outro vira e fala assim, leva para você. Mora com ele. Ou com ela. Que aí você vai conhecer quem é o bonzinho, né? Quem é a pessoa que está ali. Às vezes a gente toma uma decisão com alguém, seja, né, não precisa ser marido ou mulher, mas de qualquer forma, com um parente, qualquer coisa, o outro critica muito, mas não sabe o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão. Porque não está lá no dia a dia, não está lá convivendo, não sabe o que é. Né? Então, fazer julgamentos de fora é fácil. Agora, vai viver, vai lá no dia a dia ver o que acontece, na intimidade, aonde ninguém tem máscara. Porque a gente tem máscara aqui, né? Aqui na rua, todo mundo é bonzinho.
Mas no dia a dia da nossa vida, naquele momento ali, naquela intimidade, é diferente. As pessoas não conseguem manter aquela máscara, não dá. Né? Até porque é um esforço enorme que a pessoa faz para vencer. Em alguns momentos, ela não aguenta. Né? Aí ela deixa transparecer aquela inferioridade que ela carrega e que todos nós carregamos, haja vista que estamos aqui, num planeta de provação e expiação, porque a gente não mereceu ainda nada muito melhor, né? Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque é baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo. E que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu jurava que aquele casamento não ia dar certo. Eu jurava que aquilo não ia para frente. E, no entanto, as pessoas estão aí juntas e felizes e cada vez se amando mais. Porque a convivência é que leva a esse amor que passa no finalzinho a ser incondicional. Porque são muitas perdas durante o caminho. Né? Um casamento longo, uma amizade longa, enfrenta muitas perdas. E quando as pessoas, aquelas almas vão vencendo isso aí, elas vão elevando esse amor a um patamar de incondicionalidade. Estão juntos porque querem estar, porque se gostam, se amam e se curtem. E tem muito isso na Terra. Os casamentos, a maioria, são provacionais. Mas dentro desses casamentos antipáticos e provacionais, desenvolvem-se verdadeiras afeições muito bonitas. Né? E é por isso que eles existem aí no nosso plano. Né? Então, a gente não deve reclamar de nenhuma relação difícil, não, embora a gente reclame. Eu digo por mim que reclamo bastante. Mas é isso que vai nos levar aí a uma melhora, né? Para a gente poder melhorar. Porque se tudo fosse só uniões simpáticas, amigos, ninguém ia dizer que a gente está errado, né? Se a gente quiser realmente uma opinião, às vezes sincera de alguma coisa, é melhor procurar uma opinião de um inimigo. Porque amigo, né? Quando eu cheguei aqui no centro, a Ivan ainda falou assim, olha lá, ó, ela chega já está mais magra, porque ele acha que eu estou andando a pé, né? Eu falei, amigo, por isso que a gente precisa de amigo. Pode estar vendo o bicho feio, mas está falando que está lindo, né? Então, amigo bota a gente para cima, né? Mas, na verdade, se quer uma opinião sincera, pergunta para o inimigo, né? Ele vai te dar a realidade da coisa, ou piorar mais ainda o bicho. Vamos lá. Cada parceiro, no ajuste, continua sendo um mundo por si. E nem sempre as características de um se afinam com as do outro. Aí é que está a relação antipática. Né? Então, aí está bem clara essa questão da relação antipática. Não é que a gente tenha antipatia pelo outro, é que a gente não pensa igual. Né? Daí a conveniência do mútuo aceite para a melhoria do casal. Olha, essa palavra mútuo está fazendo toda a diferença aí. Porque essa questão da aceitação tem que ser de ambas as partes. Porque de uma só fica difícil. Se só um aceita, se só um cede, é complicada a relação. Porque se é uma relação a dois, os dois têm que ceder, os dois têm que se esforçarem para que a situação fique boa. Porque uma pessoa só carregando uma relação nas costas é complicadíssimo. Seja ela a relação que for. Seja ela qual for. A única que a gente exclui disso aí, e às vezes ainda é problema, é a relação de mãe com filho. Né? Porque nem de pai. Pai não tem o amor incondicional que a mãe tem. Isso está provado até por questões de ciência mesmo. É uma ligação muito grande. O amor de mãe, quando ele existe, porque às vezes ele não existe, aí é outra história. Né? Em planos de provação, de expiação, não são todas as mães que amam seus filhos, né? Mas quando ele existe, ele é incondicional. É sempre incondicional quando ele existe. Aquele que não é incondicional, ele não é amor, não existe.
Quando ele existe de verdade, ele é incondicional. Então, tirando isso aí, né, todas as outras relações são condicionais. Todas elas. Tanto que é muito fácil a gente desfazer, às vezes, uma amizade, uma coisa, porque a gente está impondo condições ao próximo que não faz aquilo que a gente deseja. Então, o esforço tem que ser das duas partes. A aceitação eis a solução. E isso é muito difícil, né? Aí que entra o exercício do amor incondicional. A gente aceitar, a gente já está exercitando um pouquinho esse amor que a gente tem pelo outro para aceitar determinadas coisas até que a gente deixa de se incomodar. Mas é dureza, mas é para isso que a gente está aqui. O Espiritismo mostra que junto com as imposições da natureza, existem o desafio da convivência e a necessidade evolutiva. Por isso que a gente precisa fazer um esforço para dar certo, né? Porque a convivência é um desafio. Às vezes as pessoas falam, viver é muito fácil, conviver que é o problema. Mas claro que é esse o problema. É para isso que a gente está aqui, né? É a convivência que vai nos tornando melhores, porque vai começando a nos mostrar quem a gente é na verdade, como nós somos. Porque nós só conhecemos uma pessoa de verdade na adversidade. Porque quando está tudo bem, está ótimo, né? Está muito bom. Dalai Lama que fala, querem saber quantos amigos você tem? Dê uma festa. Mas querem saber quantos amigos de verdade você tem? Fique doente. Então é verdadeiro isso, né? Então a gente tem que saber que realmente há uma necessidade da gente aceitar, mas de ambas as partes. Então o Espiritismo nos mostra esse desafio da convivência e a necessidade evolutiva. A gente tem que evoluir. Nós estamos no mundo para isso. A necessidade evolutiva é um ponto fundamental para a nossa encarnação. A gente não veio para cá fazer turismo, a gente veio para cá para melhorar, para evoluir, para crescer. E se nós não aprendermos a conviver, nós não vamos evoluir. Nós estamos aqui para isso, para aprender a conviver. Por mais difícil que seja a relação com o semelhante, é ele que nos ensina. Embora eu diga sempre que as grandes lições da minha vida vêm dos meus animais, dos que eu já tive, né? Eu recebi sempre muitas lições deles, mas eu ponho em prática com o semelhante, porque eles são animais. Eles são instintivos. Então, eles não vão analisar o meu comportamento. Eles vão aceitar o meu comportamento, mas eles não vão analisar isso. Eles não têm essa capacidade analítica, né? Mas eu aprendo com eles, porque eles são mestres perfeitos. Porque eles são instintivos, eles não possuem ainda aquela análise da razão que nós temos. Eles raciocinam para poderem sobreviver. Mas eles nos dão grandes lições porque são instintivos. Mas a gente aprende muito com eles, mas para colocar em prática com o nosso semelhante, que é capaz de analisar o que estamos fazendo. Então a gente precisa do semelhante, sempre. A gente não vive sem o semelhante, por mais difícil que seja. Então, quando a convivência estiver difícil, vamos pensar. É impossível ser feliz sozinho, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E realmente é impossível ser feliz sozinho. Por mais que eu goste da minha companhia, por mais que eu goste de mim, por mais que eu goste de estar só no meu cantinho, felicidade, bem-estar, envolve uma série de acontecimentos, de coisas boas da vida da gente. E esse livro, cheio de boas histórias, tem vários personagens. Então, a gente não consegue criar uma história sozinho, né? Por isso que ele falava assim, é impossível ser feliz sozinho. Não quer dizer que você tenha que viver com alguém, casar com alguém, morar com alguém. Não. Mas você tem que ter pessoas, você tem que ter histórias, você tem que ter lembranças.
Porque uma das coisas que mais faz a gente não estar em solidão é a nossa memória. É estar conosco e com todos aqueles que estão na nossa memória, que fazem parte da nossa história, que a gente gosta de lembrar. É nesse sentido que é impossível ser feliz sozinho. Não quer dizer que você tem que casar com alguém. Você pode viver sozinho na sua casa, mas você tem amigos, você tem colegas de trabalho, você tem pessoas, você tem várias coisas na memória e isso é maravilhoso. É o que nos sustenta em determinada fase da nossa vida, não é? Então, o amor-paixão, impulso sexual, que é instantâneo, precisa ser substituído pelo amor-verdade, pelo amor incondicional. Esse é o objetivo, essa é a grande meta que a gente tem que atingir. A gente está focalizando muito aqui matrimônio, mas é em todas as relações, mesmo de amigos. Esse amor-verdade é projeto para a vida toda. Aquele que consegue desenvolver e conviver bem, ele tem amigo para a vida toda e que transcende essa encarnação. Porque o objetivo das encarnações é exatamente esse, é desenvolver esse amor-verdade, esse amor incondicional. Porque ele precisa, nós precisamos dele, ele é projeto para uma vida toda. Não tenhamos dúvidas nisso, né? Platão diz, o amor é uma alma habitando dois corpos. Mário Quintana diz, amar é mudar a alma de casa. Não quer dizer que você se torne a mesma pessoa, não. Você se junta àquela pessoa, você aceita aquela pessoa. Né? Quando você muda sua alma de casa por alguém, é porque você está gostando, você está convivendo com ela, você aceita aquela pessoa. Não é que você vai se tornar aquela pessoa. Nós temos na literatura uma das histórias mais lindas de amor que eu já li. E essa história foi citada também numa das celebrações mais lindas que eu assisti de um casamento. Feita por um pastor evangélico, presbiteriano, mas que é uma pessoa incrivelmente à frente do tempo. Se ele não, assim, ele não é daquele, é do Rio, ele é um professor de filosofia, uma pessoa incrível, maravilhosa, que nessa preleção dele, nessa celebração, ele citou inclusive o mestre Chico Xavier, ele chamou Chico Xavier de mestre, um pastor da igreja presbiteriana, e citou uma passagem que inclusive eu vou citar aqui para a gente. Então, realmente, ele fala muito sobre essa questão desse amor verdadeiro, e ele citou um livro que eu também já tinha lido e amei, e é uma das histórias mais lindas de amor que eu li, o amor como é que é o nome do livro? Já estou até esquecendo, estou parecendo a Dilma, né? Que a gente fala que lê o livro e não sabe o nome do livro, né? O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Belíssimo, belíssimo. Ele disse que já leu 15 vezes, eu só li uma, vou ler mais. Belíssimo, é a história de amor de Florentino e Firmina. Lindíssima história, linda. Quem não leu esse livro não sabe que está perdendo. É um banho de tudo, de literatura, de amor, de tudo, de persistência, de tudo. É lindíssima história. Florentino e Firmina. Depois de muitos anos à espera de Firmina, eles conseguem ficar juntos, porque o pai dela os separou, porque ela era da sociedade, ele era apenas um trabalhador simples, né? Ele trabalhava com tipo um correio, assim, né? Passando telegramas. Ele era telégrafo. E ele se aproximou da família dela, se apaixonou por ela, mas não era da sociedade dela, né? Então ela acabou sendo enviada para uma viagem, ela voltou, casou com um médico e viveu muito bem com ele, mas ela também tinha uma paixão muito forte pelo Florentino, muito forte.
Quando ela enviuvou, depois de 53 anos, 7 meses e 11 dias, eles tiveram seu primeiro encontro de amor num navio. E ali ele ele falou para o comandante, ele tinha trabalhado, tinha conseguido um bom patrimônio, estava à altura dela, ele falou assim, coloca a bandeira do cólera, que aí não podia portar, né? Que não os navios ficavam andando, cheios de cólera, né? Aí eles ficaram andando para lá e para cá, no Rio Madalena. Aí ela falou assim, Florentino, quanto tempo nós vamos ficar indo e voltando, subindo e descendo? Ele falou assim, a vida toda. A vida toda. Então aquela é uma metáfora, porque o amor é para a vida toda. Para ele ficar ali naquele navio com ela a vida toda, ele tinha esperado 53 anos, 9 meses e 11 dias. Então, o que era ficar subindo e descendo junto com ela, da amada da vida dele? É uma história belíssima, belíssima história. E é isso aí, é o amor, como diz Platão, o amor é uma alma habitando 2 corpos. É o amor incondicional, ele amava tão incondicionalmente que ele teve vários relacionamentos, mas não ficou com ninguém, porque era ela que ele queria. Era por ela que ele nutria. E a maior prova da incondicionalidade do amor dele foi a espera para que ele um dia a tivesse. E isso realmente aconteceu. É uma história linda de amor. Então esse é o grande objetivo, né? Podemos dizer que temos 5 tipos de casamentos na Terra. Acidentais, sacrificiais, provacionais, afins, transcendentais. Acidentais, encontro de almas inferiorizadas, sem qualquer plano espiritual. São aquelas almas que são atraídas, né, sem nenhum plano, porque precisam de reencarnar e aqui acabam se juntando e para fins evolutivos, mas em planos mais primitivos que os nossos. Sacrificiais, encontro de alma iluminada com alma inferiorizada, isso também é muito comum, tanto que a gente fala, como é que fulano aguenta fulano? Ou vice-versa, né? Provacionais, esses são os nossos aí. Encontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambas. Esse aí é o tipo de casamento com união antipática, né? A maioria deles. Afins, encontro de corações amigos para consolidação de afetos, esses existem, mas são raros em mundos como o nosso. E os transcendentais são muito comuns num mundo como o nosso. Almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Esse tipo de casamento, em planos de provação e expiação, existem muitos. Porque são almas que se amam, que já sublimaram os sentimentos, que se unem para receber almas problemáticas no mundo. E aqui é lugar de alma problemática. Então, essas almas precisam de tanto amor da família e que esses casamentos com almas já sublimadas oferecem condições para que elas se reajustem. Então, é um casamento comum no mundo de provação e expiação por essa razão. Às vezes a gente vê pais tão virtuosos, tão amorosos, com filhos tão difíceis, almas assim, que se amam. E aquelas almas vieram para que elas pudessem ter uma chance maior de recuperação aí no mundo, né? Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica que é a própria bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Caridade praticada através do exercício de quê? Da compreensão, que é o treino do perdão, da aceitação, que é o treino da tolerância, do diálogo, que é o treino da atenção, e da educação, que é o treino do respeito, e doação, que é o treino da renúncia. Isso é a fórmula para um casamento dar certo. Casamento ou relação, seja ela qual for. Se não houver compreensão, aceitação, diálogo, educação e doação, nenhuma relação se sustenta. Nenhuma relação vai para frente. Porque aqui a gente começa a exercitar virtudes que são fundamentais para a evolução do ser, que é o perdão, a tolerância, a atenção, o respeito e a renúncia em favor do próximo. Porque esse é o grande pulo do gato, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Basta isso. Toda a relação, toda a escritura, toda a codificação aqui
de filosofia e de ciência, e a nossa, que é as três coisas, né? Ciência, filosofia e religião, tudo isso é para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Basta compreender isso e a gente não precisa mais de religião nenhuma, né? Como esse pastor falou nessa celebração, que o casal deve ter uma casa, uma grande casa. Veja bem, não é casa grande, é uma grande casa. Uma grande casa onde todos são bem-vindos, que não tenha janelas, que não tenha portas. Uma grande casa que seja um templo não religioso. Olha, eu achei fantástica essa afirmativa dele. Um templo não religioso. Porque os templos normalmente são religiosos, né? Religião essa, religião aquela. Aquele é o templo do amor. Transcende a qualquer religião, mas cheio de espiritualidade, cheio de amor de verdade. Então, achei belíssima essa preleção dele, foi a mais linda que eu já ouvi em termos de celebração de casamento. Lindíssimo quando ele disse isso. Né? Então, esse é o grande objetivo, né? É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui tem mais coisa boa para a gente ver e aprender, só que a gente está na hora lá. Pudesse terminar, muito bom, mas a gente tem que obedecer o horário. Então vamos deixar para a semana que vem, não é novela, nem nada, mas o próximo capítulo da nossa abordagem aqui sobre as uniões antipáticas, porque vem aí algo muito importante que não é tão romântico assim, né? Que eu vou acelerar só um pouquinho aqui, para a gente depois voltar. Olha o que a gente tem que aprender. Foram palavras desse pastor. Se chegar o momento em que o olhar não transmitir mais afeto, o toque não transmitir mais carinho, a fala não transmitir mais respeito, é hora de parar, andar de mãos dadas, tomar banho de cachoeira, saborear um bom vinho e bailar a dança do amanhã, para que o dia amanheça em paz. Tem tanto conteúdo aqui nisso. O que é bailar a dança do amanhã? É colocar em pauta tudo o que foi e o que ainda poderá ser. Mas isso aqui tem um time. Quase sempre a gente deixa esse tempo precioso passar, esse momento precioso passar, em que uma relação começa a deteriorar, a gente não vê. Mas quando a gente consegue perceber, é nesse momento em que o olhar não transmite mais afeto, o toque não transmite mais carinho e a fala não transmite mais respeito. Nesse momento tem que parar, não é fazer DR. É apenas conversar, caminhar de mãos dadas, tomar um banho de cachoeira, saborear um bom vinho e bailar a dança do amanhã. Ver tudo o que foi e tudo o que pode ser, né? Aí sim, o dia poderá amanhecer em paz. A gente passa por isso de novo, porque nós largamos slides para trás. Muita paz para todos. Vamos pensar sobre isso. Infelizmente, a gente perde esse time, esse momento aí, de andar de mãos dadas enquanto existe carinho, enquanto existe respeito, mas que rapidamente vai acabar. Então, esse momento é precioso. E a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e coração para sentir o momento certo. Muita paz para todos.